Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, Destruição do Vento. Capítulo 691. Na frente de Fumito havia um grande mapa da Terra do Relâmpago. Assim que Fujin o contatou, ele pôde rastrear sua localização. Shikaku observou cuidadosamente enquanto marcava a área no mapa. Um olhar de surpresa apareceu nos rostos de Shikaku e do clone de Hiruzen. O clone de Hiruzen murmurou: ele chegou tão longe? O local que Fumito marcou era a 7ª base que Fujin deveria atingir. Nem preciso dizer que quem estava falando com Shikaku era um clone das sombras. Fujin o criou antes mesmo de interceptar o exército de Darui e o enviou para a 7ª base junto com o dispositivo de comunicação de transmissão de chakra. Isso garantiu que Konoha não pudesse associar seus movimentos aos de Akuro. O clone de Fujin suspirou e respondeu: entendo. Bem, acho que não importa muito. Shikaku perguntou: o que você quer dizer? E quantas bases você destruiu? O clone de Fujin respondeu: destruí as 6 primeiras bases conforme nosso plano. Cheguei à 7ª há alguns minutos. No entanto, ela está vazia. Eles abandonaram a base e os ninjas aqui parecem ter se escondido. Eles não deixaram nenhum rastro para eu rastrear. Acho que a situação pode ser semelhante nas 3 bases restantes. Surpresa brilhou nos olhos de Shikaku enquanto ele pensava: ele destruiu 6 bases tão rápido? Isso é excelente. No entanto, Komogakure agiu muito rápido. Eu não esperava que eles tomassem essa atitude logo no primeiro dia. O clone de Fujin continuou: deixei algumas armadilhas nas bases que destruí. Algumas das minhas etiquetas queimaram há cerca de 1 hora, indicando que quase todas as armadilhas na 6ª base foram acionadas. Komogakure percebeu rapidamente. Mesmo que o Raikage não retornasse, continuar esta missão seria inútil. Shikaku respondeu: parece ser esse o caso. De qualquer forma, você fez um excelente trabalho. Retorne para a vila, mas tenha cuidado. Eu recomendo dar a volta na Terra do Relâmpago e voar sobre os mares. Se você acidentalmente voar acima dos 2 e eles notarem você, eles atacarão. Além disso, descarte todos os corpos. Se eles tiverem algum meio de rastreá-los, os corpos podem atrair Komogakure até nós. O clone de Fujin respondeu: tudo bem, eu cuido disso. Shikaku respondeu: ótimo. Encontre-nos assim que retornar. O clone de Fujin respondeu afirmativamente antes de encerrar a conexão e colocar o dispositivo de volta no pergaminho. Ele pensou: vou esperar aqui até meu corpo principal terminar. Se Shikaku tentar entrar em contato comigo novamente por algum motivo, vou apenas me teletransportar para longe para mostrar que estou em movimento. O clone de Fujin criou um clone das sombras e o dispersou para enviar a mensagem de volta a Fujin. Em Konoha, o clone de Hiruzen perguntou: quantos ele conseguiu? Shikaku respondeu: 6. A 7ª base foi dissolvida. O clone de Hiruzen respondeu com um sorriso bom: isso é mais do que eu esperava. Isso vai aleijar Komogakure por um bom tempo e nos dar tempo suficiente. Shikaku assentiu e acrescentou: Fujin também deixou armadilhas nas bases. Então suas perdas podem aumentar. Mesmo que não aumentem, ele fez um excelente trabalho. O clone de Hiruzen e Shikaku ficaram aliviados. A ameaça de Tsunagakure e Orochimaru tinha dado aos dois várias dores de cabeça e algumas noites sem dormir. Enquanto ambos estavam confiantes em sair por cima, o que os preocupava era o que viria a seguir. Se Konoha sofresse grandes perdas, ambos sabiam que Komogakure entraria em cena e começaria uma nova guerra. Se uma Konoha ferida se ocupasse com Komogakure, isso daria a Iwagakure uma abertura que forçaria Konoha a uma guerra de 2 frentes. Nenhum dos dois queria ver Konoha caindo em tal situação, pois as perdas de Konoha seriam catastróficas. Mesmo se sobrevivessem, Konoha se tornaria mais vulnerável do que era após a morte de Minato. Felizmente, Fujin havia implementado a ideia de Hiruzen e o plano de Shikaku de forma excelente. Isso lhes deu o tempo necessário para se recuperar de quaisquer perdas que Konoha pudesse sofrer. Enquanto os dois se alegravam, Fumito ficou chocado até o âmago. Ele tinha ouvido a conversa e olhou para o mapa. Ele percebeu. Então a verdadeira missão do capitão era acabar com aquelas bases de Komogakure? A razão para atrair o Raikage e o Jinchuriki perfeito para a Terra das Águas Quentes era garantir que Komogakure não tivesse nenhum ninja forte o suficiente para parar o capitão. Ainda assim, Fumito engoliu a saliva enquanto se perguntava: o capitão destruiu 6 bases inteiras em um único dia. Isso é mais de 600 ninjas de elite. Isso é loucura. Além disso, ele parecia completamente bem. Apesar dessas probabilidades, isso é como nos velhos tempos. Apesar de ter visto as façanhas do espadachim espectral em primeira mão, Fumito ainda teve dificuldade em digerir o que tinha ouvido. O clone de Hiruzen e Shikaku notaram sua expressão. Embora vários ninjas estivessem envolvidos nesse plano, Fumito foi apenas a 5ª pessoa a saber qual era o plano real deles. Ele acordou de seus pensamentos quando o clone de Hiruzen o chamou de Fumito. Ele olhou para o clone e imediatamente disse: eu entendo, Sr. Okage. O clone de Hiruzen assentiu. O fato de ele ser o único além de Inoishi a receber uma tarefa tão importante mostrou a confiança de Hiruzen nele. Ele nunca falaria uma palavra sobre isso com ninguém. Em Komogakure, Mabui e o resto estavam totalmente concentrados. Quando o cronômetro chegou a 20 minutos, a barreira desapareceu. Mais uma vez, não havia sinais dos clones ou de qualquer combate. Mesmo assim, o moral dos ninjas de Komo aumentou. Nanako analisou: demorou 4 vezes mais. Mesmo que tudo esteja igual, isso mostra que há um problema.
Ele não pode continuar assim. Este pode ser o melhor momento para atacar. Todos olharam para Inazuma. Inazuma pensou um pouco antes de dizer, ainda precisamos de mais informações. Enviem outros 8 clones por um caminho. Suas ordens foram imediatamente seguidas. Desta vez, a barreira levou 4 minutos para desaparecer. Os ninjas de como franziram a testa. Nanako disse, eu tinha analisado que levaria os habituais 2 minutos e meio ou 10 minutos, já que ele diminuiu a velocidade. O que isso significa? Um dos membros do conselho respondeu confiantemente. Ele está em pânico. Ele falhou em eliminar os clones e consertar os selos em 2 minutos e 30 segundos, mas ainda assim correu para nos mostrar que ainda não está exausto. Infelizmente para ele, isso só mostra que ele está ficando desesperado. É hora de ir com tudo. Inazuma-san, precisamos entrar no prédio e eliminá-lo. Vamos enviar 8 esquadrões por cada caminho para fazer o trabalho. Ao contrário dos outros, Inazuma ainda estava imerso em pensamentos. Ele balançou a cabeça e disse, não fique confiante demais. Nosso inimigo é alguém que poderia enfrentar um exército inteiro liderado por Darui e Yujito. Ele não é alguém que podemos subestimar. Sem mencionar que enviar um grande número de ninjas para dentro do prédio será uma perda muito grande. Suas palavras confundiram os outros. Os olhos de Nanako se arregalaram e ela murmurou, os selos explosivos? Inazuma sentiu e disse, está certo. Mesmo se ele perder, ele pode explodir o prédio. Mesmo se nós o matarmos, os ninjas que enviarmos para dentro ficarão gravemente feridos, se não mortos. Todos concordaram. Enviar ninjas para um prédio que poderia explodir era suicídio. No entanto, não enviar nenhum também não era uma boa solução. O membro do conselho franziu a testa e disse, mas clones podem não funcionar, especialmente se ele tiver os meios para dissipar nossos clones. Inazuma sentiu e respondeu, claro, eu já considerei isso. Envie 2 Junins por cada caminho. Pelo menos um deles em cada par tem que ser um especialista no jutsu da prisão de água. Se o prédio explodir, eles tentarão o melhor que puderem para sobreviver. Quanto ao ataque principal, ele será realizado por clones. Ordene a todos que puderem fazer clones elementais. Apenas os Zambu e os Junins de elite não farão isso. Atacaremos incessantemente até que o inimigo esteja morto. Nanako, crie 8 clones de raio e envie um para cada caminho junto com eles. Será sua tarefa analisar os selos. Mabui, ele poderia usar a invocação reversa para escapar quando estiver prestes a perder. Ordene que os sensores fiquem em alerta máximo. Assim que sentirmos seus movimentos, a Ambu se concentrará em sua nova localização. Mate quem o estiver invocando antes de atacar a Kuro. Se ele não tiver uma maneira de se invocar reversamente fora de nossa vila, então o mataremos aqui também. Mostraremos o que acontece com os tolos que ousam atacar Komogakure. Seu discurso imediatamente elevou o moral dos ninjas de Komogakure. Eles mal podiam esperar para ver a morte daquele que ousou humilhar sua grande vila. Os ninjas de Komogakure começaram a se preparar com força total. Em poucos minutos, todos estavam preparados. A barreira ao redor do prédio se abriu quando 16 Junins e milhares de clones elementais entraram. Eles se dividiram em 8 grupos e mergulharam em direção ao edifício Raikage. Embora o edifício Raikage fosse bem grande, não era grande o suficiente para abrigar milhares de clones elementais. Para complicar ainda mais as coisas, os caminhos dentro do Parque do Diabo eram bem estreitos, já que Fujin queria limitar os movimentos de seus inimigos. Como tal, não havia como eles lidarem com números tão grandes. Milhares de clones se reuniam na entrada dos caminhos, enquanto cerca de uma dúzia entrava no prédio a cada segundo. Capítulo 692. Observando de fora, o moral dos ninjas de Komogakure disparou incessantemente. A visão de milhares de clones correndo para dentro do prédio era poderosa demais. Exibia a força indomável de Komogakure. Sorrisos também apareceram nos rostos dos membros do conselho. Mabui murmurou, incrível. Toda vez que entrávamos com números baixos, uma barreira aparecia depois que todos entravam. No entanto, o que ele pode fazer dessa vez? Os clones podem continuar correndo por vários minutos dessa maneira. Esse tempo é o suficiente para eles vasculharem o prédio inteiro. Nanako respondeu, ele ainda pode fechar as barreiras e manter os clones fora. Não seremos capazes de atacar a menos que decidamos destruir o prédio. Sem mencionar que meus clones precisarão de algum tempo para analisar os selos. Para sua surpresa, Inazuma disse, não, é muito improvável que ele faça isso. Não se esqueça de que ele está atacando uma vila inteira escondida sozinho. E apenas algumas horas atrás, ele nos menosprezou. Seu orgulho não permitirá que ele recue de um desafio. Pelo menos não até que ele corra o risco de morrer. Devemos ser capazes de tomar este prédio de volta. Só rezo para que ele não exploda. Ao entrarem, os Junins perguntaram ao clone de Nanako, Senhora Nanako, como devemos prosseguir? Ao contrário de outros clones elementais que estavam lá como peões de sacrifício, os clones de Nanako eram protegidos pelos Junins. Eles sabiam que ela era essencial para derrubar a formação do selo. O clone de Nanako disse, não há perigo aqui. Continuaremos avançando. Deixe os clones correrem na frente. Isso me permitirá observar os selos com mais cuidado. Todos seguiram suas palavras e continuaram avançando. Conforme os clones avançavam, eles encontraram o primeiro obstáculo. O caminho na frente deles estava bloqueado por uma barreira. Os clones de Nanako imediatamente começaram a analisar as barreiras. Eles se perguntaram, isso é estranho. Por que ele manteria barreiras aqui? Que diferença haveria em apenas manter a entrada fechada? Isso é. Eles imediatamente notaram uma anomalia. Seus clones perceberam, espere um minuto, essas barreiras são diferentes. Mesmo que os selos sejam complicados, eu posso quebrá-los sem recorrer à força bruta. Na verdade, até mesmo o mestre de selo pode ser capaz de fazer isso.
Os clones de Nanako confirmaram se as entradas para os caminhos ainda estavam abertas e ordenaram que uma mensagem fosse passada para fora para informar seu corpo principal sobre suas descobertas. Enquanto 8 clones saíam correndo, os clones de Nanako começaram a trabalhar para abrir a barreira. Para alguém do nível dela não foi difícil. Todos os clones neutralizaram os selos em meio minuto e as barreiras que os bloqueavam desapareceram. Antes que os ninjas de como pudessem se alegrar, um olhar de surpresa apareceu em seus rostos. Um dos Junins murmurou: este caminho se separa em 4 caminhos diferentes. Como esse cara conseguiu fazer uma bagunça dessas no edifício Raikage e na sede da Anbu? Qual caminho nós pegamos agora? Os clones de Nanako também não tinham certeza. Depois de pensar um pouco, eles disseram: mande os clones na frente para inspecionar. Ele não está fechando a entrada dos caminhos dessa vez. Podemos levar algum tempo para inspe. Cada um dos clones dela parou de falar no meio da frase enquanto seus olhos se arregalavam de horror. Os clones de Nanako não foram os únicos chocados. Cada clone ninja dentro do prédio viu uma luz azul com horror em seus rostos. Antes mesmo que uma palavra pudesse escapar de suas bocas, todos eles foram engolidos por uma enorme inundação de relâmpagos. Não importava quem estava no caminho, se era um clone ou um ninja de verdade, ninguém tinha chance. Num piscar de olhos, o prédio inteiro foi limpo. Milhares de clones ainda estavam esperando do lado de fora do prédio quando viram a luz azul também. Devido aos selos no campo de batalha, ninguém de fora conseguia sentir o jutsu massivo. O relâmpago inundou e engolfou todos os clones que esperavam lá. Todos eles, incluindo os clones que tinham corrido para passar a mensagem, foram dissipados antes que o relâmpago continuasse avançando e atingisse a barreira levantada pelos ninjas de Komo. Uma expressão horrorizada apareceu no rosto de cada ninja de Komogakuri quando eles finalmente puderam sentir o jutsu horripilante. Centenas de ninjas engoliram em seco nervosamente enquanto vários outros largaram suas armas. O raio continuou bombardeando a barreira por alguns segundos antes de se dispersar. No escritório do Raikage, um sorriso desamparado apareceu no rosto de Fujin. Ele pensou: eu subestimei Komogakuri. Ah bem, eu deveria ter previsto isso. Afinal, esses são os mesmos caras que fizeram Hiruzen ceder. A luz ao redor do punho em forma de vaja em sua mão direita finalmente desapareceu. Fujin pensou: havia apenas 16 ninjas entre eles. Todos os outros eram clones. As perdas são muito menores do que eu esperava. Ah bem, não importa. É hora de ir embora. Já passei por todos os pergaminhos importantes aqui. Infelizmente não encontrei o pergaminho contendo a técnica modo raio chakra concluída nem encontrei nenhum vestígio de Koaku no Joei. Também não encontrei nenhum plano relacionado ao canhão de chakra. Imagino se ele existe mesmo. Se existir, pode ser uma ferramenta problemática. Embora não possa me matar, pode mudar este mundo consideravelmente. Pode ter um impacto semelhante ao das armas nucleares do meu mundo anterior. De qualquer forma, mesmo em termos de jutsus, não encontrei nada excepcional. Embora eu tenha encontrado alguns bons jutsus de raio, eu já sabia sobre eles pelas memórias que li. Acho que eu deveria ter esperado isso também. Fujin ficou um pouco desapontado. Mesmo que não tivesse muitas esperanças, ele esperava ganhar mais ao invadir o edifício mais importante de Komogakuri. No entanto, após os ganhos que ele fez nos primeiros minutos, ele não ganhou nada importante. Enquanto seus clones passaram por vários pergaminhos importantes e ganharam muitas informações sobre Komogakuri, não era algo em que ele estivesse particularmente interessado. Ele já tinha lido as memórias de dezenas de Junins e podia se teletransportar livremente para dentro de Komogakuri. Então, mesmo que outras vilas, incluindo Konoha, estivessem dispostas a arriscar várias vidas para colocar as mãos nessas informações, era quase inútil para Fujin. Fujin balançou a cabeça e pensou: acho que a generosidade de Komo também tem limites. Ah bem, mesmo que este seja o edifício Raikage, eles não deixarão coisas assim espalhadas por aí. Conseguir os cristais elementais e as notas do terceiro Raikage é muito bom. Esperar mais do que isso era irreal. Ele olhou para fora da janela mais uma vez enquanto seus lábios se curvavam. Ele se perguntou: eles ainda ousariam se aproximar do prédio antes que A e B retornassem? Eu queria poder esperar e assistir, hehehe. Infelizmente não há sentido em esperar mais. Lutar contra a IB apenas com minha liberação de relâmpago é pedir para ser detonado. Vou atacá-los em um momento mais apropriado. Por enquanto, preciso melhorar meu sistema de combate raio e levá-lo ao próximo nível. Assim que tiver algum sucesso em replicar o modo de chakra raio, pedirei a A para ser meu parceiro de treino. Além disso, também preciso criar algumas cartas ocultas que não sejam relacionadas a raio. Preciso de Não, preciso obter várias invocações novas. Fujin desapareceu do prédio, deixando apenas 4 clones para trás para limpar. Do lado de fora do prédio, o silêncio tomou conta de toda a área. Nenhum dos 2000 ninjas de Kumo moveu um músculo. O moral que Inazuma havia construído desapareceu num piscar de olhos e foi substituído pelo desespero. Lentamente, todos se recompuseram. O que é que foi isso? Nunca vi um relâmpago tão forte. Como podemos lutar contra isso? Temos sorte que o ancião Inazuma ordenou que a barreira fosse erguida primeiro. Senão, estaríamos mortos também. Onde está Raikage-sama? E os caras que entraram no prédio? Não havia como eles sobreviverem. Acabamos de perder 16 Junins. Porra, por que os líderes estão tão inquietos? Não poderíamos simplesmente esperar Raikage-sama aparecer? Onde ele está quando a vila está com tantos problemas? O Raikage-sama pode derrotar isso? Claro que ele pode. Não subestime Raikage-sama. Várias dessas discussões surgiram. A força inteira virou uma bagunça. Eles não só ficaram desmoralizados, mas também começaram a culpar seus líderes. No entanto, nenhum membro do conselho fez nada para controlá-los. Afinal, eles estavam em um choque ainda maior. O coração de Mabui doía. As perdas continuavam se acumulando. Ela murmurou: ele não ficou fraco. Ele nos provocou.
Nanako disse, felizmente enviamos apenas alguns ninjas. Caso contrário, nossas perdas seriam catastróficas. Um dos membros do conselho respondeu, já é catastrófico. O que fazemos agora? Enviar mais ninjas para dentro é suicídio. Sem mencionar que se o irritarmos e ele fizer invocações reversas na vila, esses jutsus podem matar milhares de pessoas. Todos olharam para Inazuma, que parecia estar imerso em pensamentos. Como aquele que deu a ordem, Inazuma era diretamente responsável pelas mortes de 16 Junins. Eles queriam ouvir dele, mas ele não disse uma palavra e parecia perdido em seus pensamentos. O membro do conselho gritou, Ancião Inazuma? Capítulo 693. Ancião Inazuma? O chamado tirou Inazuma do transe. Ele olhou ao redor e viu todos olhando para ele. Ele voltou seu olhar para o prédio e perguntou, você se lembra dos relatórios que recebemos de nossos espiões em Konoha há cerca de um ano? Todos ficaram confusos com sua pergunta. Alguns se perguntaram, o que nossos espiões em Konoha têm a ver com isso? Por que ele está discutindo isso agora? No entanto, os olhos de alguns ninjas se arregalaram. Mabui murmurou, cerca de um ano atrás, houve relatos de um ataque massivo dentro de Konoha. O ataque foi tão forte que vários em Konoha temeram que o Nove Caudas tivesse sido solto mais uma vez. E esse ataque também foi um jutsu de relâmpago. Os olhos de todos se arregalaram. Inazuma sentiu e disse, sim. E pelos meus cálculos, esse ataque foi feito na Raiz, uma força especial repugnante liderada pelo Shinobi da Escuridão. Esse ataque me faz suspeitar que quem atacou a Raiz foi ninguém menos que Akuro. Nanako questionou, mas por que ele atacaria a Raiz e agora nos atacaria? Qual é a motivação dele? Mabui perguntou, você acha que Konoha está envolvida nisso? Mabui pensou, Konoha atraiu Raikage-sama para longe e mirou em nossas bases militares. Se Akuro também é afiliado a Konoha, isso explicaria muitas coisas. No entanto, por que Konoha empregaria alguém que os atacou? Inazuma respondeu, não tenho certeza. Vendo sua força, haveria uma grande luta se o encontrassem. Então, há uma chance de que não saibam nada sobre ele. Ou talvez tenham feito um acordo com ele e o estejam usando para nos humilhar e enfraquecer. Não há como dizer com certeza, a menos que possamos capturá-lo. Todos pensaram cuidadosamente sobre as palavras de Inazuma. No entanto, um cara perdeu a calma e gritou, o que isso tem a ver com a situação atual? Acabamos de perder 16 Junins. O que deveríamos estar fazendo agora? Se ele puder contornar a barreira e atacar com esse jutsu novamente, nossas perdas seriam incompreensíveis. Inazuma não perdeu a calma e respondeu calmamente, considerando quem é nosso oponente? Nossas perdas ainda são bem pequenas porque tive a visão de erguer essa barreira e enviar apenas alguns ninjas para dentro. Todos ao redor xingaram internamente a tentativa de controle de danos de Inazuma. Antes que alguém pudesse explodir novamente, Inazuma continuou, o fato de ele ter recorrido a tal ataque mostra que ele não tinha outra maneira de lidar com nosso ataque. Um ataque dessa escala também teria consumido consideravelmente suas reservas de chakra. No entanto, você está certo. É muito arriscado continuar atacando. Não sabemos quantas vezes ele pode usar esse ataque. Mesmo que ele possa usá-lo apenas mais uma vez, as perdas que sofreremos seriam inaceitáveis. Por mais desmoralizante que seja, não temos outra escolha a não ser esperar pelo Lorde Quarto. Podemos apenas nos consolar com o fato de que o forçamos a consumir tanto de seu chakra. Todos ao redor assentiram. Não poder fazer nada quando o prédio mais importante foi tomado por um inimigo era muito insultuoso. No entanto, não havia nada que pudessem fazer além de esperar. Claro, alguns zombaram internamente. Depois de décadas aconselhando 2 Raikage, Inazuma cometeu um erro e eles não pretendiam deixá-lo escapar facilmente. Infelizmente, nenhum deles sabia o quão grande o problema realmente havia se tornado. Enquanto outros se sentiam impotentes, Inazuma disse outra coisa chocante, a outra coisa estranha. De acordo com Darui, Akuro alegou que ele era de uma era antiga. Eu nunca ouvi falar de alguém vivendo por séculos, mas há um jutsu que pode invocar pessoas mortas de volta à vida. É o jutsu Edo Tensei que foi criado pelo segundo Hokage. No entanto, aqueles revividos por essa técnica não têm a força de combate que tinham quando estavam vivos. Então, é possível que Konoha estivesse experimentando para remover essa fraqueza do jutsu e algo deu errado, fazendo com que ele atacasse Konoha após ser revivido. Talvez Akuro tenha se libertado do controle deles e agora esteja vagando livre. Ou, eles conseguiram colocá-lo sob controle e estão usando-o agora. De qualquer forma, se ele for uma invocação do Edo Tensei, isso pode explicar por que ele não se abalou mesmo depois de ser atingido por Yujito e como ele pode continuar usando jutsus com requisitos de chakra tão altos. Apesar de estarem no conselho por vários anos, todos ficaram chocados com as especulações de Inazuma. Ao mesmo tempo, eles sentiram medo de Konoha. Se Konoha podia reviver ninjas de rank S e enviá-los em missões suicidas, como qualquer vila poderia resistir a eles? Desnecessário dizer que quem sentiu mais medo foi Mabui. Ela se perguntou, Konoha poderia ter enviado ninjas revividos para atacar as bases? Só isso poderia explicar como tantas bases foram neutralizadas em tão pouco tempo. No entanto, se eles puderam fazer isso, por que não prenderam Raikage-sama? Já que Konoha o atraiu com sucesso para lá, por que não usaram ninjas revividos para eliminar Raikage-sama e Bi? Isso seria muito mais vantajoso para eles do que eliminar nossas bases e destruir o edifício Raikage. Enquanto ela analisava, o medo de Mabui diminuiu e ela olhou para Inazuma enquanto pensava, a análise dele está errada. Ou melhor, se ele estiver certo sobre Akuro ser um Edo Tensei, então Akuro não está mais sob o controle de Konoha. Caso contrário, nossas perdas seriam muito mais severas. Outros não tinham as mesmas informações que Mabui tinha e achavam que as especulações de Inazuma eram verdadeiras. Nanako murmurou, se isso estiver certo, então não podemos matar Akuro. Teremos que selá-lo. Inazuma sentiu e disse sim. No entanto, essa será a menor das nossas preocupações. Espero sinceramente que eu esteja apenas pensando demais nisso.
Caso contrário, o mundo será uma bagunça. Mesmo se todos nós nos unirmos contra Konoha, não teríamos chance. Todos tinham expressões solenes e esperavam o mesmo. Enquanto os ninjas de Komogakure esperavam, Fujin retornou à base que havia criado na Terra do Gelo. Ele já havia coletado o pergaminho contendo o dispositivo de comunicação de transmissão de chakra antes de retornar aqui. Fujin continuou analisando, preciso de algumas invocações novas para poder usar invocações com identidades Akuro e Shiden. Felizmente eu sei exatamente aquelas que se encaixariam perfeitamente em mim. Infelizmente, uma carranca apareceu no rosto de Fujin enquanto ele mudava de volta para sua aparência original. Ele pensou, mesmo que aqueles monstros no oceano sejam perfeitos, não tenho certeza se posso domá-los. Derrotá-los ou mesmo matá-los não deve ser um grande problema para mim. No entanto, não tenho certeza se isso será o suficiente para fazê-los aceitar um contrato. Afinal, eles viveram por muito tempo e podem preferir a morte em vez de serem forçados. Conversar pode ajudar, mas não tenho certeza se algum deles estará aberto a uma discussão. Fujin riu. Era um problema estranho de se ter. Ele decidiu, deixe isso, eu não posso controlar isso. Depois que Orochimaru for derrotado, eu farei uma viagem para aquele oceano. Considerando o número de monstros, eu posso me dar ao luxo de experimentar. Mesmo se eu acabar matando alguns, não será uma perda. Dito isso, talvez eu também devesse assinar um contrato com outro clã de invocação. Ryu disse que eu não posso assinar um contrato com um clã que sabe como aproveitar a energia da natureza, mas outros são um jogo justo. Eu posso passar esse contrato para os membros do Refúgio Fantasma e aumentar a força deles garantindo que todos tenham uma invocação. Alternativamente, eu poderia simplesmente fazê-los criar companheiros animais como o clã Inuzuka, embora isso possa ser um pouco complicado. Vai precisar de muitos recursos e eu vou precisar roubar informações dos clãs que têm tais companheiros. Enquanto pensava, Fujin destruiu a base subterrânea junto com todos os corpos. Ele só manteve o corpo de Dodai com ele, pois achou suas habilidades interessantes e sentiu que ele poderia ser útil se Fujin pusesse as mãos no Jutsu Edo Tensei. Fujin teletransportou-se para a marca mais próxima do deus do trovão voador e perguntou-se, ainda tenho cerca de meio-dia antes de voltar para a aldeia. O que faço enquanto isso? Várias ideias passaram pela sua mente. A primeira era visitar a sociedade do Refúgio Fantasma, mas ele desistiu, pois não fazia muito tempo desde sua visita anterior. Depois de pensar um pouco, um sorriso travesso apareceu no rosto de Fujin quando ele decidiu, já que estou aqui, posso muito bem marcar toda a Terra do Gelo e a Terra da Água Quente. Algumas horas depois, a Ibi finalmente puderam ver Komogakure. A respiração de ambos estava difícil. A murmurou, bem na hora. Capítulo 694. Os dois ninjas mais fortes de Kumo chegaram poucos minutos antes do prazo de 4 horas ser atingido. Assim que os ninjas de Kumo os viram, seu moral disparou. Eles abriram a barreira para deixá-los entrar e ambos correram direto para o edifício Raikage. Qual é o status aqui? A perguntou em voz alta antes mesmo que os outros pudessem registrar que ele estava lá. Eles rapidamente olharam naquela direção e viram a parado bem entre eles. Um segundo depois, Bi apareceu também. Suas expressões floresceram e uma enorme pressão foi aliviada de seus ombros. Todos estavam no limite devido ao quão perto estavam do prazo de 4 horas. Antes que alguém pudesse responder, franziu a testa e perguntou, por que todos estão tão tristes? Conte-me tudo o que aconteceu aqui desde a última vez que conversamos. Mabui rapidamente o informou sobre suas tentativas de testar a formação do selo, o jutsu massivo do relâmpago e as mortes de 16 Junins. A expressão de A ficou sombria. Ele disse, eu posso entender seus pensamentos, velho. No entanto, não arrisque a vida de todos novamente. Mesmo que eu esteja com pouco chakra, posso lidar com minhas batalhas. Inazuma respondeu, tenho certeza que você pode, Lorde Quarto. No entanto, obtivemos algumas informações críticas. Inazuma o informou sobre a similaridade com o ataque à raiz e a possibilidade de Akuro ser um Edo Tensei. Assim como os outros, também ficou surpreso. No entanto, ele rapidamente balançou a cabeça e disse, isso não é possível. Não subestime Darui. Ele teria percebido se seu oponente não estivesse vivo. Ao contrário de Mabui, que pensava racionalmente, simplesmente descartou a ideia devido à sua confiança nos instintos de um ninja. Para ele, Darui ser incapaz de perceber algo tão básico era muito absurdo. Inazuma franziu a testa, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, perguntou, Nanako, você quebrou a formação do selo? Nanako respondeu, infelizmente não, Raikage-sama. Nenhum dos meus clones conseguiu enviar uma mensagem para fora para me informar sobre a estrutura interna. Franziu a testa e perguntou, quão confiante você está de que conseguirá decifrá-lo por dentro? Nanako respondeu confiantemente, não tenho certeza sobre quebrar a formação inteira, mas definitivamente posso abrir um caminho para você. No entanto, há centenas de selos explosivos na formação. Precisamos ter cuidado caso ele decida explodir o prédio. Pensou um pouco e disse, selos explosivos não terão muito efeito em Elite Junins. Vamos entrar. Vou matar aquele bastardo aqui mesmo. Todos concordaram. Em alguns minutos, Abi, Nanako e 4 Elite Junins entraram na barreira e pisaram no caminho mais próximo do escritório do Raikage, já que Akuro foi visto na janela do andar mais alto. Depois que eles entraram, uma carranca apareceu no rosto de Nanako. Ela se perguntou em voz alta, por que a entrada do caminho não fechou dessa vez? Um dos Junins de Elite perguntou, você acha que é porque Raikage-sama está conosco? Akuro disse que queria lutar contra Raikage-sama. Nanako respondeu, não tenho certeza. Não seria melhor se ele fechasse a entrada para que ninguém interferisse na batalha? Disse, é difícil saber o que pessoas como ele estão pensando. Vamos continuar. Fique de olho nas focas. Nanako assentiu enquanto eles avançavam cuidadosamente. Para a surpresa de Nanako, quase não havia focas estrangeiras no prédio. As presentes não as atrapalharam de forma alguma.
Ela se perguntou, o que está acontecendo? Isso é completamente diferente do que observei de fora. Foi uma ilusão para nos enganar? No entanto, por que parecia tão real? Um grão-mestre não pode ser enganado dessa maneira. Para a surpresa do grupo Kumo, eles caminharam até o escritório de A sem uma única obstrução. Nenhuma foca os atacou, nem havia inimigos. O escritório estava vazio. Bi cruzou os braços e disse, isso é estranho, muito estranho, cara. Onde está Akuro, o inimigo? Por que o prédio está tão vazio, hein? Você acha que ele fugiu? A franziu a testa devido à situação, bem como ao rap de Bi. Devido à seriedade da situação, ele controlou seu temperamento e perguntou, qual é o significado disso? Você não disse que havia milhares de selos dentro do prédio? Por que nada nos obstruiu? Onde está Akuro? E onde estão os corpos mortos de nossos junins? Nanako teve um mau pressentimento. Ela respondeu insegura, não sei. Isso parece muito estranho. Estou confiante no que vi, mas isso é quase totalmente diferente. Não entendo como uma formação de focas pode me confundir. A disse, não se esqueça de que ele alegou ser da era antiga. A maneira como ele usa selos pode ter sido esquecida com o tempo. Alguns de seus selos podem ter sido perdidos com o tempo também. Não subestime seu inimigo só porque você é um grão-mestre. Nanako franziu a testa, mas não disse nada. Embora as palavras já tenham ferido seu orgulho, as circunstâncias atuais poderiam ser vistas como seu fracasso. A instruiu, ainda há vários lugares no prédio que não podem ser detectados. Ele pode estar se escondendo em algum lugar e planejando um ataque furtivo. Isso combinaria com seu estilo de luta. Faremos uma busca completa no prédio. Todos concordaram e imediatamente começaram a trabalhar. Mesmo que não tivessem visto o inimigo, nenhum deles ousou baixar a guarda. Eles continuaram procurando pelo culpado, sem saber que ele não só havia deixado a Terra do Relâmpago, mas também a Terra do Gelo e se mudado para a Terra da Água Quente. Fujin criou um novo conjunto de clones das sombras e todos se dispersaram imediatamente. Ele pensou, os clones que deixei na Terra do Gelo devem ser capazes de marcar o país inteiro em algumas horas. A Terra da Água Quente é muito maior. Ainda assim, devo terminar pela manhã. Mesmo que não termine, meus clones podem continuar trabalhando. De qualquer forma, eu me pergunto se ele já contou a eles sobre mim. Essa reunião deve ser interessante. Fujin soltou uma risada. Como ele suspeitava, uma reunião interessante estava acontecendo a milhares de quilômetros de distância. Em uma sala mal iluminada, 4 figuras estavam em silêncio. Do lado de fora da janela, a cena era sombria. Nuvens escuras cobriam o céu, e a chuva caía sem parar, criando uma atmosfera sombria. Obito perguntou, Zetsu, qual é o propósito desta reunião? Zetsu Negro respondeu, um dos meus clones viu uma cena interessante na Terra do Relâmpago. Pode ser útil para Akatsuki. Nagato, Conan e Obito ficaram interessados em suas palavras. Zetsu Negro continuou, um ninja solitário confrontou um exército como liderado por Darui e Ujito, o Jinchuriki do Duas Caudas. Eles lutaram por cerca de 3/4 de hora. White Zetsu continuou. O resultado final foi a morte de 52 ninjas de Komogakuri e ferimentos graves nos Elite Junins de Komogakuri enquanto ele usava a invocação reversa para sair. Depois de feri-los, vocês deveriam tê-lo visto lutar. Ele era imprevisível e implacável, como uma força da natureza. O trio ficou surpreso. Eles conheciam a força de Darui e Ujito. O ninja enfrentando os dois junto com um exército inteiro era bem impressionante. Conan perguntou, impressionante. Quem era ele? E você quer recrutá-lo para Akatsuki? Zetsu Negro respondeu. Ele usava uma máscara e eu nunca vi ninguém com seu estilo de luta. Então não tenho certeza de sua identidade. Podemos precisar interrogar alguns ninjas de Komogakuri para obter mais informações sobre ele. E sim, com base em sua força, ele será uma boa opção para Akatsuki. No entanto, primeiro precisamos descobrir mais sobre ele. Obito murmurou, interessante. Vou dar uma olhada nele. Os clones de Zetsu eram muito bons em se esconder. Embora Fujin já tivesse sentido e atacado Zetsu, ele começou a tomar precauções e melhorou sua furtividade em outro nível. Infelizmente, não importa o quão furtivos ele e os Zetsus brancos fossem, eles não conseguiam se esconder da técnica de detecção de espaço-tempo de Fujin. Fujin, que queria criar uma reputação para sua identidade Akuro e precisava de parceiros de treino, estava mais do que disposto a dar um show. Claro, o que o divertia era a ideia da Akatsuki tentando encontrar o inexistente Akuro. Zetsu Branco disse, há mais algumas coisas interessantes acontecendo na Terra do Relâmpago. Uma barreira forte está protegendo a vila oculta nas nuvens. Não consigo romper a barreira, mas algo está acontecendo dentro dela. O clima naquele país também é estranho. Muitos dos meus clones foram atingidos por furacões. Os líderes da Akatsuki ficaram confusos com esses eventos. Sem entender o que eles poderiam significar, eles ordenaram que Zetsu ficasse de olho na Terra do Relâmpago e descobrisse mais sobre os eventos de lá. No prédio Raikage, o grupo já procurou por 1 hora, mas nem viu a sombra de Akuro. Eles encontraram os corpos dos 16 Junins, mas isso os enfureceu ainda mais. Seus corpos, junto com os corpos de 4 Ambu, foram armazenados na sala de armazenamento enquanto todos os cristais elementais estavam desaparecidos. Quando o grupo retornou ao escritório do Raikage, A estava furioso. Este dia foi tão terrível que era comparável ao dia em que ele perdeu seu pai. Ele levantou seu braço direito enquanto gritava. Ele não apenas matou descaradamente nossos ninjas, mas aquele bastardo também roubou todos os nossos cristais elementais. Seu braço caiu sobre sua mesa, destruindo-a. No entanto, naquele exato instante, os olhos de todos os ninjas de Komogakuri se arregalaram. Eles instintivamente levantaram a guarda e pegaram suas armas.
Capítulo 695. O braço de A atingiu a mesa, destruindo-a em pedacinhos. No entanto, naquele exato instante, os olhos de todos os ninjas de Komogakuri presentes se arregalaram. Eles instintivamente levantaram a guarda e pegaram suas armas. O motivo da reação deles foi que a mesa que explodiu de repente liberou alguns fluidos. Além disso, Nanako de repente sentiu alguns selos adicionais. A que tinha uma das melhores velocidades de reação de todos os ninjas, foi pego de surpresa. Para piorar a situação, sua velocidade era muito menor sem o modo de chakra relâmpago ativo. Devido à proximidade, seu braço direito estava coberto por aquele fluido. Além disso, suas roupas, partes de seu peito e até mesmo algumas partes de seu rosto e pescoço foram borrifadas com aquele líquido. Irmão, Raikage-sama. Instintivamente ativou seu modo de chakra relâmpago enquanto outros gritavam preocupados. Nanako xingou merda. Como eu não vi aqueles selos? Se aquele líquido for venenoso, então estaríamos condenados. Nanako lembrou-se de quão terrivelmente forte era seu oponente. No entanto, o que a horrorizou ainda mais foi sua bolsa de truques. Se o Raikage fosse subjugado e Akuro conseguisse neutralizar Bi de forma semelhante, Komogakuri estaria condenado. Os mesmos pensamentos passaram pela mente dos 4 Elite Junins. Para alívio deles, a não demonstrou sinais de dor e disse em voz alta, calma, estou bem. Ele virou seu olhar para o Elite Jounin que tinha alguma experiência em ninjutsu médico e disse, verifique o que é esse líquido. Embora eu não tenha sentido nenhuma dor, senti uma leve sensação de queimação inicialmente. Pode ter alguns outros efeitos ou uma reação tardia. O Elite Jounin assentiu e imediatamente inspecionou A. O braço direito de A, assim como o abraço dourado, estavam tingidos de rosa. Metade de seu rosto, quase todo o seu pescoço e seu peito exposto também estavam tingidos de rosa. O Elite Jounin franziu a testa e estava prestes a verificar suas roupas quando Nanako gritou, cuidado, as focas estão se comportando de forma estranha. Nanako tinha uma expressão sombria. Ela podia sentir que os poucos selos estrangeiros deixados dentro do prédio estavam se ativando. Além disso, os selos nas paredes externas também estavam se comportando de forma estranha. Em um tom sombrio, ela murmurou, podemos ter caído em uma armadilha perigosa. Um raio apareceu ao redor do corpo de A mais uma vez enquanto ele dizia seriamente, deixe-o vir. Os outros também se prepararam. Para a surpresa deles, Akuro não apareceu. Os selos também não desencadearam nenhum ataque adicional neles. Em vez disso, palavras começaram a aparecer na parede. Chato. Estou decepcionado. Eu esperava algo melhor depois de lutar contra aquelas crianças. Vendo seu desespero, pouparei esta vila por enquanto. Visitarei novamente no futuro. Se seu Raikage continuar se escondendo covardemente, então não mostrarei nenhuma misericórdia. Enquanto liam a mensagem, cada um deles tinha uma expressão sombria. A expressão de A era um espetáculo para se ver. Ele cerrou os punhos e rangeu os dentes. Em circunstâncias normais, várias coisas, talvez até as paredes, teriam sido quebradas. Infelizmente, A não conseguiu nem fazer isso, caso algo mais espirrasse em seu corpo. Fora do prédio, os 2000 ninjas também tinham uma expressão chocada. Os selos que cobriam o prédio tinham desaparecido. Em vez disso, algumas letras grandes e em negrito esculpidas no prédio apareceram. O edifício Raikage era um prédio de 5 andares, localizado no coração de Komogakuri. Cada pessoa na vila olhava para ele com admiração e espanto. No entanto, naquele momento, os ninjas parados do lado de fora, junto com alguns outros que tinham boa visão, estavam vendo algo que nunca imaginaram. Um grande W foi esculpido nas 4 paredes do andar de cima. Logo abaixo dele, no andar seguinte, havia um I. Essas duas letras eram seguidas por A e K nos andares abaixo delas. Devido à forma como foram escritas, eram visíveis de quase todas as direções. Milhares de pessoas vivendo dentro de Komogakuri viram fraco escrito no prédio, que era um símbolo de seu poder. Uma onda de humilhação e raiva os invadiu. Milhares de punhos cerrados e dentes rangendo uns contra os outros. Eles nunca tinham experimentado tamanha humilhação. Embora Komogakuri tenha sofrido várias perdas na história, eles nunca foram intimidados a tal ponto. Nem preciso dizer que Fujin não tinha interesse em humilhar os cidadãos de Komogakuri. Se não o beneficiasse, ele nunca se envolveria em atos tão superficiais. A razão pela qual ele saiu do seu caminho para humilhar foi para enfurecê-lo ainda mais e garantir que ele faria de tudo para caçar Akuro. Isso garantiria que ele pudesse ter uma batalha sempre que quisesse. Similarmente, a razão para humilhar outros em Komogakuri era para estimulá-los ainda mais. Mesmo que a ausência de Kabuto tornasse o lado de Obito muito mais fraco, as perdas de Komogakuri devido às ações de Fujin foram muito altas. Mesmo que o número de ninjas que ele matou fosse menos de 10% da força total de Komogakuri. Os ninjas que ele matou eram todos elites que estavam prontos para participar de uma guerra. Entre os que ele matou, não havia nenhum único genin. Como tal, as perdas de Komogakuri foram muito piores do que os números indicavam. De certa forma, era comparável a Konoha perder a maioria de seus junins veteranos durante o ataque do Nove Caudas. Felizmente, eles não estavam se recuperando das perdas causadas por uma grande guerra e seus Kaji e Jinchuriki ainda estavam seguros. Caso contrário, eles estariam em pior estado do que Konoha estava após a morte de Minato. Em circunstâncias normais, Komogakuri pode levar de 5 a 7 anos para guiar seus jovens ninjas e transformá-los em elites para substituir os mortos. Fujin só esperava que humilhá-los dessa maneira pudesse levá-los a fazer isso em 3 a 4 anos, bem quando a Akatsuki estaria muito ativa. Claro, fazer isso também deixou alguns buracos na pessoa que Fujin criou para Akuro. O fato de ele ter armado uma armadilha que foi acionada por A destruindo a mesa faria Komogakuri suspeitar que Akuro não desconhecia o Raikage e sua personalidade.
o que por sua vez poderia fazê-lo suspeitar de todas as palavras de Akuro. Ele fez alguns arranjos para confundi-los ainda mais, mas eles não eram infalíveis. No entanto, Fujin não se importava muito com isso. Afinal, ele tinha acabado de criar a história de fundo para mexer com as mentes de qualquer um que tentasse investigá-lo. Se alguma coisa, tal suspeita só os confundiria ainda mais. Mesmo que obtivessem evidências irrefutáveis de que ele não era da Era Antiga, isso não o prejudicaria de forma alguma. Contanto que ninguém conectasse Akuro a Fujin, ele não se importava. No escritório do Raikage, uma expressão atordoada era visível no rosto de Nanako. A perguntou: qual é o problema? Nanako respondeu: depois que essa mensagem apareceu, todos os selos estrangeiros desapareceram. Não sinto nenhum selo estranho dentro do prédio. Ela virou o olhar para o sensor e disse: tente sentir. Veja se consegue sentir o prédio inteiro. O sensor assentiu e ativou seu campo de chakra. Ele disse: não posso estender meu campo de chakra para o quartel-general da Anbu devido aos selos lá, mas posso inspecionar o prédio inteiro. Não sinto ninguém aqui. Apesar de tal resposta, Nanako não ficou entusiasmada. Ela murmurou: eu queria observar os selos e estudar essa formação. Se eu pudesse, poderíamos tê-la recriado e fortalecido nosso conhecimento de Fuinjutsu. Eu não pensei que ele deixaria um gatilho que destruiria toda a formação. Tenho que admitir, sua aplicação de Fuinjutsu é muito superior à minha. A não queria ver um de seus punhados de grandes mestres desmoralizado. Ele disse: não se subestime. Ele deveria ter tido acesso a muito mais informações do que você. Tenho certeza de que da próxima vez que vocês dois se encontrarem, você quebrará a formação dele. Nanako assentiu e disse: obrigada, Raikage-sama. Bi perguntou de repente, seriamente: Darui não disse que ele alegava ser de uma era antiga e não tinha ideia de quão forte você era? Como ele sabia que você quebraria a mesa? A também ficou intrigado. Antes que pudesse pensar em qualquer coisa, Nanako respondeu: o gatilho pode não ter sido a quebra da mesa. Presumo que ele queria mostrar essa mensagem para Raikage-sama. Então o gatilho pode ter sido simplesmente tocar na mesa. Além disso, sua expressão tornou-se sombria enquanto ela continuava, e Nazuma ordenou que verificassem se todos tinham escapado do prédio. Descobrimos que 5 não conseguiram. 4 eram os Anbu mortos que encontramos. No entanto, o último ainda está desaparecido. E essa pessoa é Kiyoshi. Tantos selos não podem aparecer de repente. Além disso, mantê-los escondidos não só de mim, mas também dos outros grandes mestres é incrivelmente difícil, mesmo considerando a perícia de Akuro. Por mais difícil que seja acreditar, suspeito que Kiyoshi o ajudou colocando secretamente esses selos após nossa última inspeção. Ele poderia ter dado a Akuro algumas informações sobre você. Kiyoshi. A murmurou, tendo dificuldade em acreditar que ele era um traidor. Um dos Elite Junins disse: eu nunca imaginaria que o velho Kiyoshi fosse um traidor. Ele era tão alegre e sempre ajudava a todos. Nanako assentiu. Ela também não conseguia acreditar. De repente, aquele que estava examinando-a gritou: Raikage-sama, eu examinei esse líquido. Ele tinha uma expressão estranha no rosto enquanto falava, deixando todos curiosos. A perguntou: o que é? A expressão de A tornou-se cada vez mais sombria enquanto o Elite Jounin respondia estranhamente: ainda preciso fazer mais estudos para confirmar. Mas tudo o que vi até agora me faz acreditar que não passa de um pigmento condutor. No entanto, é muito forte e se liga muito rapidamente à nossa pele. Seu relâmpago o amplificou ainda mais. Receio que as manchas que ele deixou para trás sejam muito difíceis de remover. Capítulo 696. Tenho medo de que as manchas que ele deixou sejam muito difíceis de remover. A encarou o ninja com uma expressão estupefata. Os olhos dos outros ninjas de Komogakure também se arregalaram. Enquanto eles estavam aliviados por não ser prejudicial, ver seu líder tingido de rosa parecia extremamente estranho e esquisito. Se as circunstâncias fossem melhores, eles teriam lutado para conter uma risada. No entanto, uma pessoa queria levantar o clima depressivo na sala. Bi sorriu, olhando para A e disse: ei mano, você tá parecendo um desfile rosa. Você se juntou a uma nova mascarada ninja? Metade do seu rosto e pescoço em um tom rosado. Rosa é sua cor, mano, quem diria? A rugiu: calha a boca, Bi. O que você quer dizer com essa tinta não vai ser fácil de remover. Como eu posso removê-la? O Elite Jounin pensou por alguns segundos e respondeu: não consigo removê-lo. Precisaremos verificar com nossos químicos o que podemos fazer para removê-lo. No entanto, como eu disse antes, seu relâmpago ajudou o pigmento a reagir com sua pele muito rapidamente. Mesmo se tivermos algo que possa limpá-lo, levará muito tempo. A única alternativa que poderia nos livrar disso rapidamente seria remover a carne que foi afetada pela tintura e usar o jutsu da palma mística para curá-lo e fazer crescer uma nova carne. A franziu a testa e olhou para a palma da mão. Seu olhar imediatamente deixou todos nervosos. Parecia que ele estava planejando arrancar a pele na parada. Bi gritou em voz alta: irmão, você? Nanako falou alto ao mesmo tempo: Raikage-sama, eu recomendo esperar um pouco. Esse sujeito Akuro é muito desonesto. Eu não ficaria surpreso se ele fizesse tudo isso para baixar nossa guarda e fazer você se machucar. Nós deveríamos esperar até que as coisas se acalmem. Abufou e respondeu: claro, eu sei. Inspecione o prédio mais uma vez e inspecione a sede da Anbu também. Se tudo estiver claro, chame o grupo de Inazuma para dentro e peça aos outros para se dispersarem. Não há mais necessidade de manter a barreira. Nanako, crie alguns esquadrões de mestres de selos e inspecione o prédio minuciosamente. Também, ordene que alguém investigue os amigos e a família de Kiyoshi. Quero saber por que ele nos traiu depois de servir a vila por mais de 5 décadas. Nanako assentiu e todos, exceto Bi, saíram do escritório. Bi perguntou provocativamente: você está planejando aparecer assim na frente de todo mundo, irmão? Abufou e uma nuvem de fumaça apareceu. Conforme ela desaparecia, parecia ter voltado à sua aparência original. Ele disse: é um truque barato só para me enfurecer. Como se eu fosse cair nessa.
Nem preciso dizer que ele usou o Jutsu Transformação para esconder o constrangimento. Ele parou de pensar sobre isso e em vez disso disse, dito isso não pouparei a Kuro. Posso ignorar essa brincadeira, mas as perdas que ele causou são muito altas. Além disso, os ninjas desaparecidos dos acampamentos. A expressão de A ficou sombria. Bi ficou séria também. Do lado de fora do prédio, um dos mestres dos selos disse, Ancião Inazuma, os selos desapareceram. Devemos entrar e contar ao Raikage-sama sobre essas palavras? Inazuma balançou a cabeça e disse, não, nosso oponente é muito desonesto. Isso pode ser outro esquema desonesto. Vamos esperar até que eles retornem por si mesmos. O mestre de selo assentiu e todos esperaram pacientemente. Meia hora depois, Nanako e os 4 Elite Junins apareceram do lado de fora do prédio e passaram as ordens. Inazuma perguntou, o Lorde Quarto matou a Kuro? Nanako balançou a cabeça e respondeu, infelizmente ele já tinha saído antes de entrarmos. Inazuma respondeu, isso é estranho. Como ele fez isso então? Nanako e os outros seguiram seu olhar. Seus olhos se arregalaram e seus queixos caíram ligeiramente ao ver fraco escrito no edifício Raikage. Poucos segundos depois, Nanako e alguns outros correram para o escritório do Raikage e o informaram sobre isso. Mais uma vez, a Mal conseguiu resistir à vontade de quebrar algumas paredes. Ele xingou, aquele bastardo é muito bom em fazer nosso sangue ferver. Conserte isso imediatamente. Já fomos humilhados o suficiente. Os Elite Junins assentiram e saíram, deixando apenas os membros do conselho e Nanako dentro do escritório. Um estranho silêncio se desenvolveu na sala. Foi quebrado por Inazuma, que perguntou, Lorde Quarto, temo que precisamos de algumas respostas. Os eventos de hoje foram muito bizarros. Não conseguimos entender nada. Ele parou por alguns segundos antes de perguntar, por que você estava fora da vila? O que era tão importante que você não pôde estar aqui quando a vila precisou de você? Por que uma barreira foi erguida para proteger a vila? Por que Darui liderou um exército para fora e para onde ele foi? A Kuro tem alguma relação com isso? A respirou fundo. Tinha sido um dia longo e sangrento para ele e Komogakure. O sol se pôs, cobrindo Komogakure de escuridão e amplificando ainda mais o medo nos corações dos cidadãos e ninjas em Komogakure. O prédio sendo capturado por Akuro por várias horas, bem como seu poderoso Jutsu Raio, estava sendo falado por toda a vila. Como aqueles que sabiam da verdade, Bi e Mabui sentiram frieza em seus corações. Finalmente a respondeu. Isto é sobre os eventos recentes em Konoha e o espadachim espectral. Todos na sala ficaram sérios ao ouvir o título de Fujin. Enquanto ele já era temido, sua batalha contra Orochimaru deixou todos cansados dele. Inazuma perguntou, e aquele garoto? Como ele está relacionado aos eventos de hoje? A respondeu, ele deixou Konoha abertamente, nos dando uma oportunidade de eliminá-lo. Embora suspeitássemos que era uma armadilha preparada por Konoha, a oportunidade era boa demais para deixar passar. Era onde Bi e eu estávamos. Os olhos de todos, exceto Mabui e Bi, se arregalaram. Nanako perguntou, você o eliminou? A suspirou e respondeu, infelizmente nem o vimos. Não foi uma armadilha preparada por Konoha. Em vez disso, ele foi a isca para atrair a mim e a Bi para lá enquanto eles miravam em outra coisa. Inazuma disse, então é por isso que tantas medidas de segurança foram tomadas. No entanto, Konoha não nos atacou. A menos que a Kuro seja afiliado a Konoha. Balançou a cabeça e disse, não sei muito sobre a Kuro. Vamos esperar o retorno de Darui. Ele pode ter mais informações. Quanto ao alvo de Konoha, não era a vila. Em vez disso, eram os acampamentos militares que montamos para levantar elites. Até agora, todos os 6 acampamentos estão desaparecidos. Choque e horror apareceram em seus olhos quando ouviram o tom solene de A. Isso é impossível. Todo mundo está desaparecido? Como? Como eles podem desaparecer em um único dia? Não, isso não pode ser. Minha filha também estava em um dos campos. Quais campos foram alvos? Até os ninjas experientes entraram em pânico. Apenas Inazuma manteve a calma. Ele perguntou, só desaparecidos e não mortos? Temos mais alguma informação ou alguma pista? Mabui respondeu, sim, eles estão desaparecidos. Não encontramos nenhum único corpo morto, nem temos ideia de onde eles possam estar. No entanto, as coisas não são muito esperançosas. Darui liderou um exército para a base vigiada por Dodai. Ele não encontrou ninguém lá e em vez disso, o acampamento inteiro estava cheio de selos explosivos que estavam escondidos tão engenhosamente que nem o ancião Jin conseguiu senti-los. Eles caíram na armadilha e sofreram pesadas perdas. Darui acredita que Suzuki Fujin pode ter se envolvido na preparação das armadilhas, mas não temos nenhuma prova. Os líderes de Komogakure não se recuperaram do choque anterior quando receberam notícias ainda mais chocantes. Nanako murmurou em descrença, Jin foi enganado? Inazuma suspirou cansado e perguntou, quais foram nossas perdas até agora? E quais eram suas classificações? Olhou para Mabui e todos seguiram seu olhar. Mabui relatou, 658 ninjas estão desaparecidos do acampamento militar. Eles incluem 3 Junins de elite, 111 Junins e 544 Chunins. Na armadilha, o exército de Darui perdeu 67 ninjas, entre os quais 8 eram Junins e 59 eram Chunins. Mais 52 morreram lutando contra Kuro. 6 deles eram Junins enquanto 46 eram Chunins. Além disso, perdemos 5 esquadrões Zambu e 16 Junins. O velho Kiyoshi também está desaparecido, embora ele seja suspeito de trair a vila. O silêncio tomou conta da sala mais uma vez enquanto expressões atordoadas apareciam nos rostos de todos. Até a Abi e Mabui tinham expressões pálidas. No intervalo de 24 horas, Komogakure havia perdido 814 ninjas. Mais de um sexto eram Junins, enquanto o resto eram Chunins.
A perda era muito grande. Não muito tempo atrás, os membros do conselho ficaram abalados com a morte de 16 ninjas. Quando souberam que as perdas reais poderiam ser mais de 50 vezes esse número, ficaram chocados demais para sequer pensar. Nenhuma pessoa na sala ousou sequer assumir que os 658 ninjas desaparecidos estavam mortos. Por vários minutos, nenhuma palavra escapou dos lábios de ninguém. Finalmente, Inazuma perguntou suavemente, sua voz tremendo: "Ah, como você pôde ter caído em tal armadilha? Por que não me consultou antes de fazer o movimento?" Capítulo 697. A voz de Inazuma tremeu enquanto ele questionava a. Outros na sala podiam sentir a dor que ele estava sentindo devido às perdas que Komogakure tinha acabado de sofrer. Todos os outros estavam sentindo o mesmo. Como líderes de Komogakure, a maioria era bem relacionada e tinha alguém próximo a eles nos campos. Mesmo que não tivessem, a perda era dolorosa demais para Komogakure. A não respondeu e apenas ficou quieto. A oportunidade surgiu de repente quando ele menos esperava. Ele não tinha tempo para consultar outros, pois qualquer oposição teria resultado na oportunidade escapando. Além disso, a maneira como os campos militares foram limpos por Fujin significava que mesmo que ele tivesse envolvido outros, não teria feito muita diferença. Na verdade, se Shikaku e Hiruzen soubessem sobre o campo de batalha de Fujin, eles teriam mudado seus planos drasticamente. Não havia necessidade de atrair a Ibi para fora. Fujin poderia ter eliminado silenciosamente todas as 10 bases em alguns dias antes que Komogakure percebesse o que estava acontecendo, porque eles não estariam nem de longe tão alertas quanto estavam. Suas perdas teriam sido ainda maiores nesse caso. Claro, ninguém sabia como os acampamentos foram eliminados. Mesmo que soubessem, isso não tirava a culpa de A. Afinal, ele era o líder de Komogakure. Ele era o responsável pela proteção da vila. E ele tinha falhado miseravelmente em seu trabalho. Um dos membros do conselho murmurou: "Isso causará uma grande comoção na vila. Os familiares dos mortos ficarão de luto. Os familiares dos ninjas desaparecidos ficarão preocupados até que possamos encontrá-los." E ela parou por um momento antes de continuar sombriamente. "E se não conseguirmos encontrá-los, então esta será uma das maiores tragédias que a vila sofreu desde a fundação. Quanto mais tempo ficarmos sem encontrá-los, mais instável a vila se tornará." Todos olharam para enquanto a conselheira compartilhava seus pensamentos. Embora ela pintasse um quadro solene, havia outra mensagem oculta em suas palavras que foi captada por todos. A expressão de Bi ficou séria e Mabui mal conseguiu se conter. Ela perguntou o mais calmamente que pôde: "O que você está insinuando?" Uma ameaça subjacente podia ser percebida em suas palavras. Isso deixou os membros do conselho nervosos, mas todos eles se mantiveram firmes. De repente, a disse: "Mabui, acalme-se. Como Raikage, tenho que aceitar a responsabilidade por esse assunto. A perda de quase 1000 ninjas de elite era algo que ameaçava o assento de A. O fato de ele ter ido descuidadamente caçar Fujin sem consultar ninguém tornou tudo ainda pior. Nem preciso dizer que esse também era um dos objetivos de Shikaku. Embora ele não acreditasse que A perderia seu assento, qualquer instabilidade em Komogakure era uma boa notícia para Konoha. Quanto mais A estivesse envolvido em política interna, menos energia ele teria para criar problemas para Konoha. O que Shikaku não previu foi o quão completo Fujin seria e que ele amplificaria o assunto várias vezes com a identidade de Akuro. Apesar de ser tão forte quanto era, A estava sentindo calor naquele instante. Tanto ele quanto Bi estavam fora da vila quando mais precisavam deles. Até Darui e Yujito sofreram uma derrota nas mãos de Akuro enquanto Mabui enviou vários esquadrões Ambu para a morte. Como tal, todos os principais líderes de sua facção tinham errado. A instabilidade política dentro de Komogakure era inevitável. Felizmente, os poucos ninjas de rank S em Komogakure eram todos leais a ele e todos compartilhavam a culpa até certo ponto. Então, não havia ninguém para substituí-lo. Todos no conselho entenderam isso e, portanto, ninguém ousou abertamente dizer a ele para renunciar. Para a surpresa de todos, Inazuma perguntou de repente: "Aceitar a responsabilidade? O que você vai fazer? Se aposentar?" A franziu a testa. As palavras de Inazuma tinham um tom de zombaria. Mabui não conseguiu suportar isso e atacou Eld. No entanto, Inazuma levantou uma palma para pará-la. Ele continuou falando: "Ah, você está subestimando a gravidade desta situação. Se encontrarmos os ninjas desaparecidos, então você pode usar isso para reunir as pessoas na vila e recuperar nosso moral. No entanto, se você não fizer isso, você não será capaz de lidar com as consequências. Mesmo se você esconder os detalhes da situação e fingir ignorância sobre a razão pela qual tantos ninjas desapareceram, você será questionado porque os acampamentos foram ideia sua. As pessoas da vila vão difamar você por lidar mal com essa situação. Você será odiado e muitos deixarão de confiar em você. Os pais podem parar de mandar seus filhos para a academia e os ninjas atuais ficarão muito cautelosos com quaisquer iniciativas desse tipo no futuro. Mesmo que você mantenha seu assento, a vila ficará extremamente instável e se recuperar dessa perda levará muito mais tempo. Se tivéssemos um ninja de rank S que não estivesse envolvido nesse assunto, poderíamos ter mudado a liderança e restaurado a fé das pessoas na liderança. Infelizmente, não temos nenhum candidato assim." Ele parou para respirar fundo enquanto todos se perguntavam para onde ele estava indo. Nanako pensou: "Ele está se comportando estranhamente hoje." Ele mencionou abertamente que Raikage-sama deveria renunciar e o chamou pelo nome pela segunda vez. Inazuma levou alguns segundos para se recompor. Sua expressão ficou séria mais uma vez enquanto ele continuava: "Eu também errei ao ordenar que 16 Junins corressem para a morte. Eu estava planejando me aposentar aceitando a culpa. No entanto, eu não sabia sobre os eventos nos campos. A única maneira de controlar a instabilidade que se aproxima e garantir que Komogakure siga em frente como sempre fizemos, é direcionar o ódio deles para uma pessoa que não seja você. Eu assumo a culpa por todo esse incidente."
Entregarei minha renúncia ao conselho e admitirei que meu plano era enviá-los em uma missão secreta, o que reduziu nossas defesas e resultou nesta tragédia. Os olhos de cada pessoa na sala se arregalaram. Ninguém esperava que Inazuma fizesse tal sacrifício. Como alguém que aconselhou o terceiro Raikage e contribuiu imensamente por décadas, Inazuma era altamente respeitado por todos em Komogakure. A influência que ele tinha em Komogakure era imensa e superada apenas por A. No entanto, se ele fizesse o que disse, todas as suas conquistas anteriores seriam esquecidas. Ele seria lembrado apenas por esse fracasso. Em vez de ser respeitado, ele seria considerado um dos ninjas mais odiados e incompetentes da história de Komogakure. Por um tempo, ninguém na sala conseguiu dizer uma única palavra. Finalmente, a suspirou e murmurou: velho. Obrigado. Inazuma sorriu e respondeu: está tudo bem. É isso que seu pai esperaria que eu fizesse. Apenas continue a tornar Komogakure mais forte e garanta que você não seja vítima de tais esquemas de Konoha novamente. A só conseguiu assentir enquanto Inazuma se virava e saía do escritório. Um suspiro escapou de sua boca enquanto ele pensava. Pensar que ele faria tal sacrifício. Agora que penso nisso, mesmo que todos olhassem para ele para impedir meus planos, ele nunca exagerou e manteve o conselho unido. Eu me pergunto se meu pai o colocou nessa tarefa antes de falecer ou se ele fez isso por vontade própria. De qualquer forma, não o terei mais para me proteger contra os esquemas de outros no conselho. Ainda assim, pensar que Konoha faria um esquema tão mortal, para nos causar perdas tão pesadas e até mesmo ameaçar minha cadeira. E Darui por acaso encontra alguém tão forte quanto Akuro ao mesmo tempo, que por algum motivo, faz de tudo para nos humilhar. Tudo isso foi apenas uma coincidência, ou Konoha está por trás de tudo? Em todo caso, agora entendo por que o pai estava tão cauteloso com Konoha. Do começo ao fim, eu não tinha controle da situação. Assentia um grande ódio por Konoha. No entanto, ele sabia que suas opções contra Konoha eram muito limitadas. Mais importante, ele teria que dedicar toda sua energia para estabilizar Komogakure. Se ele fizesse outro movimento imprudente e Komogakure sofresse mais uma vez, a oportunidade que ele teve devido ao sacrifício de Inazuma seria desperdiçada e ele não seria capaz de controlar a situação interna. Os membros do conselho e alguns ninjas veteranos discutiram como deveriam lidar com a situação durante a noite. Darui e seu exército retornaram à vila durante esse tempo. Ele rapidamente se encontrou com A e o resto e os informou sobre suas experiências. Claro, os espiões também tiraram vantagem da escuridão. Com a barreira não mais cobrindo a vila, eles enviaram pássaros mensageiros para suas respectivas vilas. Por sorte, 2 ninjas do exército de Darui também eram espiões, um de Konoha e um de Iva. Assim que tiveram uma oportunidade, eles fizeram o mesmo. Embora Komogakure estivesse alerta, eles não conseguiram rastrear isso, pois se misturaram aos pássaros mensageiros enviados continuamente do escritório do Raikage. Quando os primeiros raios do sol caíram sobre Konoha, Fujin retornou ao escritório de Hiruzen. Hiruzen e Shikaku já estavam esperando por ele e limparam a sala imediatamente. Ambos tinham sorrisos em seus rostos. Hiruzen perguntou: quantos você conseguiu? Capítulo 698. Fujin respondeu com indiferença: 658, incluindo 3 Junins de elite. Como eles já sabiam que Fujin havia eliminado 6 bases, ambos esperavam tal resposta. Mesmo assim, seus sorrisos se alargaram. Hiruzen não pôde deixar de dizer: você fez um ótimo trabalho, Fujin. Fujin assentiu e continuou: não tenho ideia de quantos caíram nas armadilhas. Embora eu suponha que nossos espiões devam obter essa informação facilmente quando organizarem os funerais. Também enviei alguns clones do vento por aí. Não os incumbi de matar ninguém e apenas os enviei para criar algumas perturbações. Eles deveriam ter iniciado vários furacões que interromperiam suas negociações internas por algum tempo. Shikaku disse: isso é bom. Isso os manterá ocupados com seus assuntos internos por mais tempo. Junto com Águia eliminando seus espiões, suas perdas excedem 700 ninjas, mesmo sem considerar as armadilhas. Com golpes tão pesados em seus ninjas de elite e sua rede de inteligência, como não será capaz de começar uma guerra por pelo menos 3 a 4 anos? O quarto Raikage não terá escolha a não ser amenizar sua agressividade. Desde a morte de Minato e a traição de Orochimaru, Komogakure sempre esteve à espreita para encontrar os pontos fracos de Konoha. O incidente Hyuga foi apenas o começo. Eles continuaram cutucando Konoha continuamente desde então. Mas Hiruzen fez um excelente trabalho garantindo que Konoha não fosse pega em outro esquema enquanto dava um nariz sangrento a Komogakure uma vez. Embora a força de Konoha tivesse se recuperado, Komogakure sempre permaneceu uma grande ameaça devido à sua natureza agressiva. Pela primeira vez em mais de uma década, Konoha seria capaz de desfrutar de alguma paz. Claro, isso se eles se defendessem do esquema de Tsunagakure e Orochimaru. Fujin teve o mesmo pensamento. Ele assentiu em concordância, mas perguntou: embora isso prejudique temporariamente o exército deles, você não tem medo de que o Raikage possa fazer algo drástico? Ele não é exatamente conhecido por sua calma, é? Se Orochimaru estendesse um ramo de oliveira a ele e ele aceitasse, poderíamos estar em apuros. Shikaku riu e disse: você não precisa se preocupar com isso. Ele logo estará enterrado em tanto trabalho interno que nem conseguirá olhar em nossa direção. Tenho certeza de que ele iria querer se vingar de nós por essa manobra, mas ele está em gelo fino. Se ele tentar algo e Komogakure sofrer mais uma vez, ele terá muita dificuldade em manter sua cadeira. Qualquer aliança com Orochimaru tem o potencial de ser apunhalada pelas costas. As circunstâncias não permitirão que ele corra esse risco. Hiruzen concordou e acrescentou: a determinação do quarto Raikage é bem problemática de se lidar em situações difíceis.
Felizmente suas ações garantirão que Komogakure não permita que ele seja tão decisivo. Claro, ficaremos de olho neles, só para o caso de fazerem algo drástico. No entanto, considerando a pressão que ele enfrentará internamente e até mesmo no conselho deles, não acho que haja motivo para preocupação. Hiruzen de repente suspirou e murmurou. É uma pena que não tenhamos espiões dentro do conselho deles. Se tivéssemos, eu poderia tê-lo mantido ocupado com os problemas internos de Komogakure por pelo menos uma década. Suas palavras imediatamente ganharam olhares de Fujin e Shikaku. Ambos ficaram levemente surpresos com o quão miserável Hiruzen queria deixar a Fujin. Não pôde deixar de se perguntar. Ele ainda está chateado com a perda embaraçosa que sofreu durante o incidente com Hyuga? Sentindo os olhares deles, Hiruzen deu de ombros e disse: nenhum de vocês teve a chance de ver o sensei em ação. O que fizemos dessa vez é brincadeira de criança comparado ao que ele fazia regularmente. De qualquer forma, você fez um ótimo trabalho, Fujin. Descanse bem. Precisamos que você esteja no seu melhor durante a rodada final do exame Chunin. Ele continuou em um tom sério. Nós vamos colocar nosso foco de volta em Orochimaru e Tsunagakure. Mesmo que tenhamos feito muito para detê-los, eu sou incapaz de entender os pensamentos de Hasa e Orochimaru devido ao quão irracionais eles têm sido. Eles ainda podem continuar com seus planos. Quaisquer que sejam seus planos, temos que passar com perdas mínimas e sair por cima. Além disso, Komogakure usará suas perdas para fazer outras vilas, especialmente Vagakure, ficarem cautelosas conosco. Precisaremos frustrar seus esforços e fazer outras vilas duvidarem das intenções de Komogakure. Onoki não agiria enquanto criássemos algum grau de dúvida. Shikaku suspirou em exaustão enquanto Fujin riu de sua reação. Desnecessário dizer que Shikaku seria o responsável por essa tarefa. O trio discutiu mais algumas coisas antes de deixar Fujin ir embora. Assim que os dois ficaram sozinhos, a expressão de Shikaku ficou séria. Ele disse: sua performance foi boa demais dessa vez. Da estrutura dessas bases, mesmo os jutsus de vento de longo alcance não seriam capazes de matar todo mundo com tanta eficiência e impedir que todos enviassem pássaros mensageiros para Komogakure. Quando fiz o plano, esperava que ele aniquilasse apenas uma base e depois eliminasse mais algumas centenas de ninjas devido à capacidade de sua invocação de voar em alta velocidade. No entanto, ele foi capaz de aniquilar completamente 6 bases sem alertar ninguém. Fico imaginando como ele conseguiu fazer isso. Hiruzen assentiu e disse: todo ninja tem seus próprios segredos. Considerando quão cuidadoso ele é, não é estranho que ele tenha algumas técnicas secretas. Suponho que ninguém além dos mortos pode responder sua pergunta. Não foi por isso que você pediu para ele destruir os corpos em vez de trazê-los de volta? Hiruzen perguntou com uma risada. Shikaku suspirou e murmurou: esse garoto é muito problemático. Ele mantém suas cartas muito perto do peito. Por melhor que isso seja para um ninja, torna meu trabalho muito mais difícil. Se eu tivesse pedido a ele para trazer os corpos de volta para que pudéssemos ler suas memórias, temo que ele não teria feito o melhor que pôde para manter seus segredos escondidos. Hiruzen apenas riu em resposta. No entanto, mesmo que ele não demonstrasse isso em seu rosto, Hiruzen não pôde deixar de se sentir um pouco desapontado. Afinal, ele sempre ajudou Fujin e não se conteve em guiá-lo. O único lugar onde ele traçou uma linha foi em jutsus proibidos mais sombrios que poderiam levar Fujin no mesmo caminho de Orochimaru. Em troca, Fujin não demonstrou a mesma confiança em Hiruzen. No entanto, mesmo que estivesse desapontado, Hiruzen não se importou muito. Ele estava bem ciente da personalidade de Fujin e sabia que não havia muito que alguém pudesse fazer sobre isso. Sem mencionar que Fujin já havia retribuído sua fé e esforços várias vezes. Seja parando Orochimaru 2 vezes, cortando quase 700 ninjas de Komogakure ou os ferimentos enormes que Fujin repetidamente infligiu em outras vilas. Fujin já havia contribuído muito para Konoha e tirado muita pressão dos ombros de Hiruzen, e ele ainda tinha apenas 16 anos. Contanto que ele não seguisse o mesmo caminho de Orochimaru, Hiruzen não se importava que Fujin mantivesse suas habilidades em segredo. Fujin retornou para sua casa e se espreguiçou um pouco enquanto pensava. Depois de batalhas tão intensas, eu não gostaria de nada mais do que dormir. Infelizmente ainda faltam alguns dias para essa pílula de soldado acabar. Acho que é hora de voltar ao treinamento. Fujin abriu um pergaminho e começou a lê-lo mais uma vez. Era o pergaminho contendo as notas do terceiro Raikage sobre o modo de chakra relâmpago e o relâmpago negro. Depois de lê-lo inteiramente, Fujin decidiu. Ambas essas técnicas serão um processo de longo prazo. Vou me concentrar nelas mais tarde. Por enquanto, preciso fazer melhorias no meu sistema de combate relâmpago e implementar as ideias que obtive enquanto lutava contra Darui e o resto. Em um instante, vários clones das sombras apareceram ao lado dele antes de se teletransportarem instantaneamente. Todos deixaram Konoha e foram para lugares onde pudessem treinar jutsus de relâmpago sem serem perturbados ou observados por ninguém. Quanto a Fujin, ele entrou na sala de meditação e começou a meditar para recuperar seu chakra mais rápido. Ele planejou ficar lá até que Hiruzen o chamasse. Mesmo que não tenha havido uma grande guerra, o mundo dos ninjas ainda era bastante turbulento. Em Komogakure, as pessoas estavam em pânico devido às acrobacias de Akuro. Antes que pudessem se recuperar, eles descobriram sobre os ninjas desaparecidos e a vila inteira virou uma bagunça. Essa bagunça logo se espalharia pelo país como um incêndio. Ao sul da Terra do Relâmpago, a Terra da Água ainda estava engolfada por uma guerra civil. Suas batalhas estavam se tornando cada vez mais tensas. A alguns milhares de quilômetros de distância, os ninjas de Tsunagakure estavam ocupados se preparando para um ataque a Konoha, enquanto seus superiores ainda debatiam se deveriam prosseguir com os planos ou interrompê-los por enquanto.
Ao norte, até mesmo superiores em Iwagakure estavam estressados. Em questão de dias, eles perderam contato com mais da metade de sua rede de inteligência. Eles estavam ocupados verificando o que tinha acontecido em seus países vizinhos para uma mudança tão repentina. No centro de tudo, Konoha parecia estável como um monólito, parecendo despreocupada com tudo o que acontecia ao redor deles. No entanto, no escuro, a Anbu e os clãs estavam se preparando para outra grande guerra. Como tal, todo mundo ninja estava em uma ponta fina. Em tal momento, alguns pássaros voavam pacificamente em direção a seus alvos, carregando notícias aterrorizantes em suas costas. Era noite quando alguns deles chegaram à Terra da Água e informaram ambas as facções sobre os eventos que ocorreram dentro de Komogakure. Poucos minutos depois, alguns pássaros chegaram a Konoha. Tsunagakure e Iwagakure estavam mais distantes de Komogakure, então eles receberam os pássaros mensageiros algumas horas depois. As aldeias menores também os receberam em horários variados. Independentemente de quando receberam os pergaminhos ou qual líder os abriu e leu, os olhos de todos se arregalaram em choque. Até Hiruzen não foi exceção, pois ele murmurou: "Que diabos?" Capítulo 699. No intervalo de algumas horas, todos os líderes de várias vilas ocultas receberam mensagens de Komogakure. Não importa quem fosse, cada um deles ficou chocado. Enkerigakure Mangetsu leu o pergaminho e murmurou incrédulo: "Impossível." Ele imediatamente se levantou e foi informar o quarto Mizukage. No acampamento rebelde, Mei teve uma reação atordoada similar. No entanto, um sorriso imediatamente apareceu em seu rosto enquanto ela murmurava: "Interessante. Pensar que alguém humilharia Komogakure." No entanto, por que o Raikage não estava na vila? Em Tsunagakure, Hasa leu o relatório com uma expressão solene. Ele teve a mesma dúvida que Mei quando uma certa memória surgiu em sua mente. Ele pensou, independentemente do motivo pelo qual o Raikage e os Jinchurikis não estavam em Komogakure, este evento desestabilizará Komogakure. Mesmo que os meios sejam diferentes, o resultado final será semelhante a como minha posição se tornou instável alguns anos atrás. Konoha também estava por trás disso? Ele analisou rapidamente antes de concluir. Este é, sem dúvida, o trabalho de Konoha. Mestres do relâmpago são raros fora de Komogakure. O único famoso é Ataque Kakashi. Se eu assumir que Suzuki Fujin desestabilizando a Terra do Vento foi algum tipo de teste, então este pode ser um teste para Ataque Kakashi. Infelizmente para Konoha, eles escolheram o pior momento para fazer isso. Um brilho surgiu nos olhos de Hasa quando ele teve uma ideia. Ele decidiu: Orochimaru não me deu nenhuma resposta sobre como lidar com os ninjas de rank S em Konoha. No entanto, se pudermos nos aliar a Komogakure também, então não teremos muita dificuldade em esmagar Konoha. Preciso agir rápido. Em Iwagakure, Onoki leu os dois relatórios. Kitsushi estava com ele também. Uma expressão séria apareceu em seus rostos. Kitsushi murmurou: estranho. Isso é muito estranho. Uma base inteira de repente ficou vazia e por algum motivo, Komogakure decidiu enviar um exército inteiro. Isso deve significar que eles já estavam cientes do que causou o esvaziamento daquela base e a ameaça era grande o suficiente para despachar um exército. No entanto, o exército caiu em uma armadilha, apesar de ter um grão-mestre. Ao retornar, eles encontraram esse sujeito Akuro e ele não apenas lutou contra eles, mas também foi até Komogakure e os humilhou a esse ponto. Você já ouviu falar desse cara? Onoki balançou a cabeça e respondeu: não. No entanto, ele deve ser muito formidável. Enfrentar um exército inteiro liderado por Darui e um Jinchuriki quase perfeito é extremamente difícil. Pouquíssimos ninjas conseguem fazer isso. No entanto, um sorriso irônico apareceu no rosto de Onoki. Ele disse: não há dúvidas de que ele deve ter um grande ódio por Komogakure. Esta é uma boa notícia. Aquele pirralho do A era muito arrogante. Isso deve acalmá-lo consideravelmente. Preste atenção às notícias vindas de Komogakure. Teremos algumas notícias interessantes. Ao contrário das vilas principais, as vilas menores estavam em pânico. Se Komogakure, apesar de todo o seu poderio militar, não conseguia lidar com Akuro e era humilhada a tal ponto, o que eles poderiam fazer? Akuro imediatamente se tornou o ninja mais temido entre os líderes das vilas menores, superando até mesmo o espadachim espectral. Eles poderiam suportar perder alguns de seus ninjas, mas ser humilhado a tal ponto seria um tapa muito grande em suas caras. Nenhum deles queria passar pelo que a teve que passar. Os líderes imediatamente decidiram ordenar que todos os seus ninjas ficassem longe dele depois que Komogakure colocou sua aparição no livro de bingo. Em Konoha, Hiruzen murmurou incrédulo: que diabos? Ele continuou lendo os pergaminhos. Seus olhos se arregalaram de repente e ele pensou: um jutsu de relâmpago desse calibre? Isso é similar ao ataque ao quartel-general da Raiz. Poderia ser o mesmo cara? No entanto, por que ele está em Komogakure? Não. Hiruzen olhou para seus guardas Anbu e ordenou: tragam Shikaku e Fujin aqui. Alguns guardas desapareceram da sala. Hiruzen analisou: não, a primeira pergunta é, por que ele atacou a Raiz? E por que ele parou de atacar depois que a Raiz se desfez? Por que ele agora mudou seu alvo para Komogakure? Foi só porque eles interromperam sua refeição ou ele tinha algum outro objetivo? Hiruzen pensou um pouco antes de concluir. Se foi só porque interromperam sua refeição, então isso poderia explicar algumas coisas. Talvez alguns ninjas raiz tenham corrido até ele e o irritado, levando-o a tomar medidas tão drásticas. No entanto, isso ainda é muito estranho. Por que alguém iria a esse ponto para humilhar os outros por um problema tão pequeno? Algo sobre esse cara está errado. Com suas décadas de experiência e instintos aguçados, Hiruzen imediatamente percebeu que havia algo estranho em Akuro.
No entanto, ele não conseguia identificar o que era. Depois de pensar por um minuto, ele desistiu. Ele olhou para o pergaminho novamente e pensou, de qualquer forma, a habilidade de Fujin de armar armadilhas é bem ridícula. E pensar que 67 ninjas experientes morreram só pelas armadilhas que ele armou em uma base. Mas então, Hiruzen soltou uma risada, lembrando da casa de Fujin. Ele pensou, acho que não deveria ficar surpreso considerando o que ele fez com sua casa. Em futuras grandes guerras, poderíamos usar essa habilidade dele para desacelerar todas as forças invasoras. Depois de algumas armadilhas bem-sucedidas, todas as forças inimigas terão que se mover com muito cuidado, mesmo que não encontrem nenhuma armadilha. Várias ideias surgiram na mente de Hiruzen para utilizar adequadamente essa habilidade de Fujin para um efeito devastador. Enquanto ele pensava, Shikaku e Fujin entraram em seu escritório. Ele olhou para seus guardas, que imediatamente limparam a sala e ativaram os selos. Shikaku perguntou com a voz exausta, o que foi dessa vez? Hiruzen empurrou os pergaminhos para frente e disse, vejam vocês mesmos. Shikaku abriu o pergaminho e ele e Fujin começaram a ler. Surpresa apareceu em ambos os rostos enquanto eles passavam por ambos os pergaminhos. Shikaku suspirou e murmurou, outro sujeito problemático. Quanto a Fujin, um leve sorriso apareceu em seus lábios. Hiruzen estava prestando bastante atenção à reação de Fujin. Ele perguntou, você achou algo estranho, Fujin? Fujin apenas riu e respondeu, na verdade não. Eu simplesmente não consigo deixar de sentir pena deles. Em qualquer outro momento, o Raikage poderia estar na vila e lutar contra esse sujeito Akuro. Infelizmente, eles o encontraram bem quando os alvejamos. Shikaku acrescentou, eles realmente tiveram azar. O momento não poderia ser mais errado. De qualquer forma, agora vejo por que o Raikage e o Killer Bee estavam correndo de volta em tais velocidades, mesmo depois de terem dissolvido suas bases. Ainda assim, a expressão de Shikaku ficou muito séria e a de Fujin também. Como se estivesse lendo a mente de Shikaku, Fujin disse, esse jutsu de relâmpago é suspeito, não é? Ele traz de volta as memórias daquele ataque à raiz. Shikaku assentiu e acrescentou, sim. Não há muitos que podem usar um jutsu de relâmpago dessa escala. Não vejo como enviando Killer Bee para dentro de nossa vila para mirar na raiz. Então, provavelmente era esse cara. Especialmente se considerarmos o quão facilmente ele se esgueirou e assumiu o controle do edifício Raikage. Ele suspirou novamente e murmurou irritado. O que o ancião Danzo fez para pisar no pé de um sujeito tão problemático? Foi bom termos dissolvido a raiz, ou teríamos sofrido bastante. Fujin assentiu em concordância. Ele olhou para Hiruzen e perguntou, vovô, você descobriu alguma coisa sobre esse cara com o ancião Danzo? Certamente ele deve ter tentado fazer uma investigação independente e descoberto alguns detalhes sobre o atacante e como a raiz o ofendeu, certo? Não havia um pingo de dúvida ou vergonha na voz de Fujin. Mesmo pessoas experientes e inteligentes como Shikaku e Hiruzen não encontraram nada de errado na maneira como ele disse isso. Hiruzen só conseguiu balançar a cabeça e responder, não. Ele sempre alegou ignorância relacionada a esse assunto. Dito isso, se esse cara é tão peculiar quanto esses relatórios sugerem, então pode ser algo muito mesquinho. Então, não é surpresa que Danzo não saiba sobre isso. Nem Shikaku nem Fujin encontraram nada de errado na linha de pensamento de Hiruzen. Hiruzen perguntou, Fujin, você encontrou alguém suspeito enquanto viajava pela Terra do Relâmpago? Fujin respondeu, na verdade não. No entanto, pelas informações deste relatório, ele estava muito perto da rota que eu havia tomado. Se eu tivesse ido a pé em vez de voar, eu poderia ter encontrado com ele. Uma pena. Podemos ter obtido alguns detalhes sobre o que exatamente aconteceu naquele dia. Shikaku respondeu imediatamente, que vergonha. Considerando sua performance, matá-lo seria muito difícil. Mesmo se você tivesse lutado e derrotado ele, você teria atraído muitos problemas para Konoha se você falhasse em matá-lo. Neste momento, isso poderia nos colocar em uma situação difícil. Então, sem dúvida foi uma coisa boa você não ter trombado com ele. Lord Hokage, proponho que evitemos ofender esse cara, pelo menos até termos mais informações sobre ele. Mesmo que ele possa ter matado alguns dos nossos ninjas, não sabemos ao certo se foi Akuro. Mesmo que fosse Akuro, as perdas que sofreremos para lidar com ele não valem a pena arrancar sua cabeça. Será melhor se deixarmos Komogakure ocupado tentando caçá-lo. Se tivermos sorte, algumas outras vilas podem ofendê-lo também. Capítulo 700. Ao contrário de Shikaku, Hiruzen não queria ignorar as mortes daqueles ninjas raiz e a destruição do quartel-general da raiz. No entanto, a lógica de Shikaku estava correta como sempre. Sob as circunstâncias atuais, Konoha não tinha força de sobra para lidar com um sujeito tão problemático. Hiruzen decidiu, uma pena, mas não há nada que possamos fazer agora. Depois que eu lidar com Orochimaru e Suna, pedirei a Jiraiya para encontrar mais informações sobre ele. Ações futuras dependerão das informações que obtivermos. Hiruzen respondeu, tudo bem. Fujin suspirou aliviado pensando internamente, bom, eu estava preocupado que ele me mandasse caçar a mim mesmo mais uma vez. Shikaku disse imediatamente, você também precisará garantir que o ancião Danzo não faça nada. Da última vez, tivemos sorte que o inimigo decidiu mirar apenas na raiz. No entanto, não podemos ter certeza da próxima vez. Foi a vez de Hiruzen suspirar cansado. Ele não queria lidar com Danzo novamente, especialmente em um momento em que ele estava tão ocupado. Infelizmente, ele não podia dizer não e concordou. Claro, já que Shikaku colocou em uma tarefa tão problemática, ele teria que sofrer também. Um brilho apareceu em seus olhos quando ele olhou nos olhos de Shikaku. Um arrepio passou pela espinha de Shikaku quando ele percebeu, droga. Ele está planejando me dar uma tarefa muito problemática. Preciso sair com pressa. Mas que desculpa eu uso? Certo, Shikamaru está nas finais. Tenho que treiná-lo.
Fujin também notou e ficou bastante intrigado com o que Hiruzen diria. Infelizmente para Shikaku, Hiruzen desapareceu de repente de sua cadeira e apareceu ao lado dele antes que ele pudesse abrir a boca. Hiruzen disse, vou me encontrar com Danzo agora. Shikaku comece a trabalhar em um plano defensivo para o caso de Tsunagakuri e Orochimaru nos atacarem durante a rodada final e concluam nos próximos 4 dias. Estou contando com você. Além disso, considere se as ações de Akuro podem invocar quaisquer reações estranhas de Komogakuri. Fujin, continue fazendo o que você quer. Nós o chamaremos assim que os planos forem feitos. Você sem dúvida terá um papel enorme a desempenhar. Fujin assentiu e respondeu, tudo bem, vovô. Ele olhou para Shikaku e disse, boa sorte, Shikaku-san. A vila inteira está contando com você. Uma marca de tique apareceu no rosto de Shikaku enquanto Fujin e Hiruzen desapareciam do escritório, deixando sozinho. Shikaku xingou, esses dois sujeitos problemáticos. Juro que o velho se tornou mais problemático desde que começou a interagir mais com aquele pirralho. Acabei de lidar com a situação de Komogakuri e agora ele já despejou mais trabalho em mim. Infelizmente, o pobre rapaz não tinha com quem reclamar. Ele só podia começar a trabalhar. Hiruzen pescou algumas vezes e entrou no quartel-general da Raiz subterrâneo. Quando Fujin explodiu o quartel-general da Raiz, apenas o laboratório subterrâneo foi poupado. Danzo fez seu novo escritório dentro do laboratório. Danzo ficou levemente surpreso ao ver Hiruzen aparecer de repente em seu escritório, mas não ficou muito surpreso. Ele olhou para Hiruzen e se perguntou, ele quer minha ajuda para lidar com Orochimaru e Tsunagakuri? Por quase um ano, Danzo estava procurando uma oportunidade para recuperar sua autoridade. Infelizmente, Konoha era muito estável e pacífica. A aparição de Orochimaru e a presença de Gaara lhe deram a abertura de que precisava. No entanto, Hiruzen não estava com vontade de fazer jogos mentais. Ele colocou alguns pergaminhos na frente de Danzo e disse, recebemos algumas informações interessantes de Komogakuri. Danzo franziu a testa. Ele pegou o pergaminho enquanto se perguntava, Komogakuri? Ele não deveria estar ocupado com Tsunagakuri? Hiruzen olhou para Danzo lendo o pergaminho e pensou, mesmo que a raiz não exista mais, ele ainda tem várias maneiras de obter informações. É melhor falar com ele abertamente do que deixá-lo fazer movimentos em segredo e dificultar meu trabalho. Danzo leu o relatório sem nenhuma emoção no rosto, mas ficou bastante surpreso ao saber que uma existência tão forte era completamente desconhecida para ele. Seus olhos se arregalaram de repente e ele se levantou e disse com uma expressão sombria, este ataque. Ele imediatamente olhou para Hiruzen e disse, então é por isso que você apareceu. Hiruzen assentiu e analisou sua reação foi natural. E pensar que ele ainda não sabia quem atacou o quartel-general da Raiz. Você perdeu o jeito, velho amigo. Se tivesse sido algumas décadas atrás, Hiruzen não tinha dúvidas de que Danzo teria virado o mundo ninja inteiro de cabeça para baixo para descobrir quem era o atacante e dar a ele a morte mais dolorosa. No entanto, ele nem sabia quem era o atacante, apesar de ter tanto tempo. Claro, Hiruzen restringindo Danzo desempenhou um grande papel, mas mesmo que não tivesse, como Danzo poderia encontrar alguém que não existia? Danzo disse a Akuro, ataques relâmpagos dessa escala são difíceis de realizar. Ele deve ter alguma ferramenta para amplificar seus ataques como a lâmina do sensei e provavelmente é quem atacou a raiz. No entanto, algo nele parece estranho. Muito estranho. Quem ataca um exército por ser perturbado enquanto come? Parece mais que ele estava pescando uma desculpa para batalhar com eles. Hiruzen respondeu, talvez. Ou talvez ele seja simplesmente peculiar. Danzo perguntou, você quer dizer que ele pode ter atacado a raiz por um motivo tão mesquinho? Hiruzen assentiu em concordância. Danzo pensou um pouco e disse, não, a situação é bem diferente. Komogakuri o ofendeu abertamente enquanto ele atacava os ninjas raiz dentro das bases escondidas. Se algum ninja raiz o tivesse irritado, ele o teria matado na hora e eu não tinha nenhuma missi. Os olhos de Danzo se arregalaram quando ele se lembrou de informações importantes. Ele murmurou, não, 2 dos meus subordinados desapareceram há algum tempo e foram suspeitos de estarem mortos. No entanto, ainda há um tempo considerável entre os 2 eventos. A menos que meus ninjas tenham me traído, isso é impossível. Hiruzen respondeu, infelizmente não podemos dizer com certeza. Danzo olhou nos olhos de Hiruzen e disse, claro que podemos. Temos que caçar Akuro e ler suas memórias. Só então poderemos saber o que aconteceu naquele dia e trazer justiça aos nossos mártires. Para sua surpresa, Hiruzen perguntou claramente, você não vê a situação atual, Danzo? Danzo franziu a testa e respondeu, Orochimaru e Tsunagakuri. Nesse caso, concentre-se neles. Dê-me alguns esquadrões dos meus antigos ninjas raiz e eu o caçarei. Hiruzen soltou um suspiro e respondeu, você parou de ver o que é bom para a vila, Danzo. Caçar Akuro fará com que ele tenha Konoha como alvo. E não podemos nos dar ao luxo de ter um inimigo desses em um momento tão crítico. Sem mencionar que nem sabemos ao certo se era ele. Danzo franziu a testa e argumentou agressivamente Hiruzen. Não se esqueque. No entanto, Hiruzen o interrompeu e disse, esse é o fim da discussão, Danzo. Estou aqui para lhe dizer para não fazer nada tolo. Assim que a ameaça atual for tratada, enviarei Jiraiya para desenterrar mais informações sobre ele. Se ele for realmente tão imprudente quanto parece, lidar com ele não será muito difícil. No entanto, Hiruzen fez uma pausa para dar mais ênfase às suas palavras. Ele disse, até termos mais informações, você não fará nenhum movimento. O tom de Hiruzen deixou pouco espaço para a discussão. Danzo bufou e sentou-se em sua cadeira enquanto comentava. Você ficou mole, Hiruzen. Antigamente você seria o primeiro a caçá-lo por matar nossos ninjas. Hiruzen suspirou. Ele desapareceu da sala, deixando apenas suas palavras para trás. Nosso tempo já passou há muito tempo, Danzo. Pare de se apegar ao passado. Embora aparentemente tenha recuado, Danzo não tinha vontade de seguir as ordens de Hiruzen. Infelizmente para ele, Hiruzen aumentou a vigilância sobre a raiz várias vezes.
As restrições garantiram que nem ele nem seus poucos subordinados restantes pudessem pôr os pés fora do laboratório sem que Hiruzen soubesse. Danzo só podia fazer o melhor que podia para obter o máximo de informações de Komogakure para que não dependesse completamente de Hiruzen para obter informações. As outras vilas eram as mesmas. A aparição repentina de Akuro os deixou curiosos sobre ele, e eles ativaram sua rede de inteligência para obter o máximo de informações sobre ele que pudessem. Ao mesmo tempo, Akatsuki começou sua busca por Akuro. Em tal momento, em uma base secreta dentro da Terra do Arroz, Orochimaru teceu alguns selos de mão. De repente, a pessoa na frente dele soltou um grito de gelar o sangue. Logo, sua aparência mudou quando Orochimaru reviveu Kabuto em seu corpo. Surpresa podia ser vista no rosto de Orochimaru quando ele murmurou: "Você realmente está morto." A longa ausência de Kabuto foi muito surpreendente para Orochimaru. Ele esperou pacientemente por quase 3 semanas e ainda não tinha ouvido nada relacionado a Kabuto. No final, ele finalmente decidiu tentar o Jutsu Edo Tensei para verificar se ele estava morto ou se havia traído Orochimaru. Para sua surpresa, o Jutsu Edo Tensei funcionou.